Olá, eu sou Hélio Tibiano, cinegrafista e editor de vídeo. E eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje eu tenho aí a honra e o privilégio de novamente entrevistar uma pessoa encantadora. Muito obrigada, Kennedy. Quanto tempo, né, meu amigo? Uma sagitariana, faz aniversário no dia 8 de dezembro, né? E uma estudiosa, pesquisadora incansável e daquelas pessoas que gostam muito de gente. Margarete Benchini, honrado mais uma vez. Gratidão pelo convite, sempre gostoso estar aqui com você para falar com os nossos internautas, trazendo novidades, não é isso? Perfeito. Margarete, conta um pouquinho aí para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória, tá? E assim, é invejável o quanto você tem aquela busca por aprender mais. De buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento para ajudar as outras pessoas. Isso é louvável. Que bom, é que eu sou uma sedenta do conhecimento, né? Eu fiz a minha carreira é uma coisa muito interessante, porque eu iniciei naquela fase onde a gente tem que escolher, né, o que você vai ser quando crescer, né? Eu comecei fazendo um curso de biomedicina. E a minha mãe falava assim, você está estudando o quê? Biomedicina. Ela dizia, e o que é isso, filha? Aí eu tentava explicar para ela. Eu fiz 1 ano desse curso. E depois de 1 ano eu vi que não era aquilo que eu queria. Voltei para o vestibular, voltei para o cursinho para prestar vestibular, aí foi. Eu entrei em marketing, que naquela época, nem quero contar quanto tempo atrás, também ninguém sabia o que era. A pergunta era a mesma. Você está estudando o que, filha? E faz o que isso? Mas a gente tinha essa perspectiva dos Estados Unidos muito forte. Então eu pensava, se deu certo lá, vai dar certo aqui. Aí eu fiz 4 anos, então, né, a graduação em marketing na Unip. Fiz um mestrado em ciências da comunicação na USP. E aí eu estou dando aula para um grupo de professores e eu reencontro o coordenador da minha graduação. E ele conta que eles estão num programa de PhD. Eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Aí foi muito bacana, porque, né, imagina o meu coordenador começar a aula como meu aluno, foi muito gostoso. E aí eu fiz, então, na Florida Christian University, onde nós nos reencontramos, né? O doutorado. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar como coach e eu tive um acidente. E esse acidente me tirou do mercado 2 anos. E nessa história de ter que ficar em casa por conta da recuperação, eu comecei a usar o que todo mundo falava para eu usar, né? Vem a vizinha e fala, passa tal coisa, usa tal chá. E o médico, só para vocês terem uma ideia, cobaia, né? A cobaia foi queimadura de 3º grau em 40% do corpo. E o médico, cada vez que eu voltava, ele fazia, o que você está fazendo? E eu pensava, eu vou tomar bronca agora. E eu, por quê, doutor? Porque a recuperação está muito boa. Aí eu falei, opa, acho que aí está o segredo. E em casa, eu só mexia os olhinhos e o braço direito, o que eu fazia? Estudava. Então eu comecei a estudar fitoterapia e os termos da fitoterapia, eles são difíceis. Entra naquele campo da farmacognosia, são termos que o meu ouvido não estava acostumado. Então eu fiz um curso a título de conhecimento, mas não imaginava trabalhar com isso. Fiz o 2º curso, fiz o 3º curso, fiz um curso, tudo à distância, de psicologia cognitivo-comportamental, onde a gente trabalha especificamente as crenças que nós temos. Sim, e temos muitas limitantes. Muitas. E montei um tratamento que se chama Fitocoaching. Então ele traz as ervas medicinais junto ao processo de coaching na minha área de experiência, que era o quê? Corporativo. Eu trabalhei sempre em cargos de gestão e, inclusive, a tese do doutorado eu falei sobre liderança. Vamos jogar matriz de competência
competências e ver o que os gestores brasileiros precisam desenvolver. E aí foi muito interessante, porque deu comunicação a perder de vista na pesquisa, e eu achava que ia dar a competência e a liderança, no qual a gente faz, então, a identificação de que existe um problema nas organizações na parte de comunicação. Sem dúvida, porque aquele negócio do só mandar, mas a pessoa entendeu, o liderado entendeu daquele jeito que ele queria. Exatamente. E tem muitos retrabalhos por não ter entendido, né, tanto a transmissão por falta do emissor, quanto o do receptor também. Isso gera custos também. Sem dúvida. Frustrações, porque fez errado, falta de motivação. Perda de tempo, tudo mais. Né? Aí criei esse método Fitocoach, comecei na época com os chás. Então o paciente vinha, usava o chá, levava para a casa dele, de acordo com o que ele precisava, eu dava a prescrição, e 2 ou 3 vezes por dia. Só que aí eu percebi assim, chá para executivo não dá certo, porque ele não tem tempo nem de fazer pipi, que dirá tomar o chá. Né? Então, ou tem que esquentar água para isso, né? E porque eu já falava, micro-ondas não, porque o campo energético do micro-ondas interfere na energia da água que você vai usar o chá. Tem que ser aquela infusão mesmo. Tinha que ser infusão, quer dizer, só complicava a vida deles, né? Mas mesmo assim, eles vinham melhoras. Então eu fui aperfeiçoando o método e criei os florais. Aí eu facilitei a vida deles, porque o floral, ele vai numa embalagem de vidro que vai dentro com um pacote de alumínio, porque o alumínio, ele interrompe qualquer campo energético. Então não interfere na energia das ervas. E aí eu tive assim uma coach que foi muito engraçada, uma gerente de um banco grande, pessoa jurídica, metas, resultados, e ela me ligava do estacionamento: vim no carro tomar o floral porque a coisa lá em cima tá feia. Eu fazia isso, faça o seu tratamento direitinho que vai ajudar. Então desenvolvi esse método, o Fitocoach, e de lá para cá, são 11 anos trabalhando com isso. E eu me apaixonei tanto por essa parte da fitoterapia que eu fui estudar. E aí eu queria voltar a estudar, literalmente, na escola, né? Na faculdade. Estava sentindo falta. E eu, numa das noites, lá morando em Pouso Alegre, pesquisando os cursos, vendo um curso assim, Terapias Integrativas e Complementares. Eu falei, nossa, o que será isso? O nome era bonito. Bonito, né? Pomposo, né? Claro. Pensou você falar, eu sou formado em terapias integrativas e complementares? Provavelmente a pergunta que voltará será, o que é isso? E aí eu fui ver essa grade do curso, uma grade fantástica, e eu vi que no SUS, Sistema Único de Saúde, no Brasil, existem nas UBSs atendimentos, só que eles chamam de PICs, práticas integrativas complementares. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai ver qual é a prática ou a terapia que aquela unidade atende. São 29. Interessante. Então eu brinco. Agrega valor mesmo. Muito, foi uma graduação de 3 outra, anos. Não é aquele negócio que faz mal para as pessoas, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Por isso que o nome é integrativo e complementar, porque a ideia não é tirar nada dos médicos. Mas olha como faz sentido, Kendi. O paciente chega no médico com um câncer. O médico vai tratar o quê? O tumor. Ele vai empreender os seus melhores esforços para tratar o tumor. E o lado emocional? Não só do paciente, mas dos familiares. Quem cuida? Isso. As práticas integrativas e complementares. Sim. Então tem biodança, tem exercícios de dança circular, que são praticados ali no SUS. Tem a acupuntura, um pouco mais conhecida. Sim. Tem a fitoterapia, mas não são todas as unidades que aplicam a fitoterapia, né? Deixam fazer essa prática. Tem a argiloterapia, e aí é fantástico, porque quando você vai lá na Bíblia, olha que incrível, né? Você vai lá na Bíblia e tem uma passagem que fala assim: Jesus foi coberto por aloés. Sabe o que é aloés? Babosa.
Então a gente vê que a coisa, ó, é bem antiga mesmo. é bem antiga. E esta parte da argiloterapia, existem clínicas, principalmente na Europa, de tratamentos de imersão, né? As pessoas entram nas banheiras de argila, fica lá um período, depois sai, faz um banho gelado, faz os contrastes, 1 minuto gelado, 1 minuto quente, e se curando quente. Sim, perfeito. Olha que fantástico. E nada invasivo. Nada invasivo. Essa é a melhor parte, né? Então tem Porque aí realmente é o remédio. Isso. Porque o medicamento é o que você compra aí nas farmácias, mas que também te dá algum efeito colateral. O remédio remedia. Mas o tratamento alternativo, ele cura. Sim. Porque ele vai na essência. Né? Por que as pessoas estão estressadas? Por que elas estão cansadas? Não adianta eu dar um suplemento para ela, eu tenho que entender a causa. Então, assim, 29 terapias. E aí eu fiquei louca com essa faculdade, porque como eu brinco, né? O curso já é no plural, terapias integrativas e complementares. Você vai estudar administração, você tem um leque grande também, como funciona a empresa. Nas terapias, você tem que entender de anatomia, senão você já nem sai do lugar. Porque você está mexendo com o corpo humano. Então, você vai fazer a parte dos spas, né, que tem nesse curso. Sim. Você vai fazer massagem, você tem que conhecer a anatomia. Isso. Pode, o que não pode. Então, eu sou realmente uma eterna apaixonada por estudar, não me canso, adoro pesquisar, adoro buscar novos conhecimentos, e foi o que você falou no início, para agregar valor para o ser humano como um todo, porque o ser humano ele é corpo, mente e espírito, não dá para separar. Perfeito. Margarete, então, daquilo que era assim, mesmo de tudo que você estudou, mestrado, doutorado, grande parte era o racional. Isso. Né? E nesse daí você vê que o complemento do emocional faz toda a diferença. Com certeza. Porque pensa assim, o gestor chega na empresa, vamos supor que o filho está doente. Ele não entra agora vou desligar o meu papel de pai, eu vou apertar aqui, clique, desliguei, agora eu vou ser gestor tranquilamente, eu vou passar o dia só para a função do meu trabalho, quando eu sair daqui eu ligo de novo o papel de pai. Não é assim que funciona. Exato. Né? E mesmo que é uma das coisas que o MEC quer muito, é a integração das áreas. Que bom, né, que o MEC evoluiu bastante. Né? Evoluiu. Que bacana. Porque ele era um órgão assim, de uma forma assim, muito quadradinho, né? Então só procedimentos, regras muito rígidas e tudo mais, mas de repente ele está vendo... Né? Interdisciplinaridade, que eles chamam. Que bacana. O que esta ciência pode trazer da outra, agregar valor, fazer trocas. Sim. E foi o que eu fiz. E comparar com coisas que vieram aí do mundo afora, né? Você tem a acupuntura, você tem aí uma série de... Tem a medicina ayurveda, que é conhecida lá na Índia, antes da medicina tradicional chinesa. Certo. Estamos falando aí coisa de, no mínimo, 5 mil... Você vê mesmo a acupuntura, ela é 1000 anos antes do profeta Maomé. E a medicina brasileira só nos anos 80 que descobriu e achou com todas as restrições, né? Sim, ninguém queria que as pessoas fossem acupunturistas. Então eu entendo assim que a gente tem que se identificar e buscar aquilo que faz a gente realizado, né? Feliz. Porque se você encontrar no seu trabalho alegria, motivação, você não trabalha nem um dia da sua vida, porque é tudo prazer. É verdade. Não é assim? Sim. Margarete, e com toda essa vivência, né, prática, o estudo também, aí você falou, eu preciso escrever isso. Como é que saiu? Você fazia as anotações primeiro? Que bacana. Você fazia as anotações em diarinho, em caderno? Como que... Então, para cada paciente, a gente ia relatando, né, um estudo clínico, como que era o comportamento dele. E, curiosamente, assim, o primeiro paciente que veio, ele era muito ansioso, muito agitado, muito inquieto, e aquilo atrapalhava a tomada de decisão. Então, de uma semana para outra, ele chegou uma outra pessoa. Eu mesma duvidei, falei, não deve ser da Eva, imagina, não, tão rápido.
E ele, a cada semana, ele ficava melhor. E ele mesmo comprovava isso. Clinicamente. E ele falava para mim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que assim, abriu. E eu estou vendo cenários na empresa que antes eu não via e estava na minha cara. Olha que fantástico. Então eu vim caso a caso relatando o que o paciente, como ele vinha se transformando com o uso das ervas ao processo do coaching. Maravilha, que bacana. E você foi anotando tudo isso e pegando o melhor para poder fazer os capítulos dos livros. Exatamente, até para poder mostrar a outros coaches que eles podem usar do mesmo método. Sim, perfeito. A ideia é compartilhar, é divulgar, a gente já está montando os cursos para ensinar as pessoas, qualquer um pode fazer, né? Porque esse tipo de tratamento eu estou trabalhando na parte energética das ervas, não no princípio ativo. Ok. Então não vou ter interferência nenhuma na pessoa com outros medicamentos ou da própria rejeição da pessoa, porque a fitoterapia é uma coisa muito séria. Sim. Porque são os remédios saem das ervas. Então você precisa ter uma anamnese muito boa do paciente, entender o que ele toma de comprimido, porque a gente fala, os índios só se cuidavam com as ervas, mas eles não tomavam comprimido. Então hoje o paciente chega, ele já chega lá com o remédio do colesterol, o remédio da pré-diabetes, o remédio da pressão alta. Isso já faz parte da rotina das pessoas. É verdade. E tem ervas na fitoterapia que têm interferências clínicas que vai dar mal-estar. E tem ervas que podem substituir esses remédios. E tem ervas que podem substituir. Né? Aí vai da pessoa querer mudar o estilo de vida dela. Né? Sim. Porque o remédio, ele é prático, né? Quem disse, abre o blister, faz assim, toma um copo de água, resolvi. Só que não. Perfeito. Porque qual é a causa disso? Por que você está com a pressão alta? Por que você está com colesterol? Por que você está com uma anemia? Por que você está com uma pré-diabetes? Então, quando você começa a estudar a causa, porque o corpo é tão maravilhoso, eu falo, o Pai do Céu é tão bacana, ele fez tudo perfeitinho. O corpo, quando tem um sintoma, alguma coisa errada, ele aparece a dor. Então, é um indicador, a gente está aqui no gestão executiva, para a pessoa entender, espera um pouquinho, eu tenho dor de cabeça todos os dias, entre 2 e 3 da tarde? Não é normal. Por que eu tenho isso? Quais são os órgãos que atuam nesse horário? O que está acontecendo? Como está meu nível de satisfação com o meu estilo de vida pessoal? Então, hoje a gente tem muitos posts que falam, né? O homem engraçado, ele passa a vida inteira querendo ter para depois gastar o dinheiro quando ele descobre o que ele é lá no fim da vida dele. Então você não vê o filho crescer, não vê o primeiro passado do filho, está todo mundo focado no trabalho, fica até 2, 3 horas da manhã, não vai no aniversário do melhor amigo porque ficou trabalhando, não tem mais aqueles... Não dá tempo de dar um bom dia para os amigos, para a família, mal ver, porque ele tem que trabalhar, ter, para no fim da vida adoecer e gastar tudo. Era melhor ser do que ter, porque da vida aí não nada. E aí veio tudo isso para mostrar para a gente quantas vezes eu deixei de dizer para minha esposa, puxa, como eu te amo. Puxa, meu amor, como eu sou feliz ao seu lado. Vamos fazer um jantar só nós dois aqui. Vamos namorar. Não é assim? Então, assim, alguns valores têm que ser revistos. Mas ainda existem aquelas pessoas que falam, não, eu vou tomar aqui um comprimido para minha enxaqueca diária, aí tá tudo bem. E aí tem o prazer de falar que tem enxaqueca, né? Então, assim, tem muitos traços psicológicos desarmonizados por trás das doenças. Olha, conta um pouquinho aí sobre o Fitocoaching Business. Isso, vou mostrar cá para o pessoal. Metodologia de alta performance, né? O livro... Ele serve para todas as pessoas. Todas as pessoas. Dando foco hoje naquilo que você falou, que você recomendaria? Que tipo de ação que as pessoas estão tendo aí
uma das alternativas de foco, né, no momento que eles estão passando, executivos e tudo mais, seria bom o livro. Olha só, você que tem líderes e liderados, você tem equipe, você tem que trazer resultado para a empresa, esse livro é para ele. Tem muita gente que tem sítio que gosta de plantar. E a primeira parte do livro, eu trago toda a parte do herbário que eu construí. Porque eu fui para o campo, literalmente, e eu fiz um herbário com 1.200 espécies. Então aqui eu trago exatamente isso. Como é que você planta, como é que desidrata. Aqui é título de hobby, né? Então quem tem o seu sítio, quiser curtir... Mas você fez um aprendizado na prática, né? Fiz sim. Eu fiz muitos cursos com a Emater, que são órgãos do governo que trazem cursos sensacionais de pomar orgânico, horta orgânica. Eu fui entender o que era o biodinâmico. Você já ouviu falar do biodinâmico? Não, só à frente do orgânico. Bacana. Muito bacana. Na Europa eles comem até vinho biodinâmico, de uva biodinâmica. O biodinâmico, ele utiliza alguns elementos para tratar a terra, que as verduras vão maravilhosas, verduras, as frutas, as ervas medicinais, né, da plantação de uma maneira geral. Veio pelo Rudolf Stein, que é um austríaco, que trouxe a antropologia, deu introdução na pedagogia Waldorf. E a esposa dele trabalhando a euritmia, os ritmos. Então você entra numa escola Waldorf, a criança aprende a plantar. Não fica aquela coisa do leite sai da caixinha do supermercado, né? Sim, verdade. Então, tudo isso assim, é um mundo fantástico de conhecimentos. Perfeito. Margareta, me permita aqui, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, como que o pessoal tem acesso a esse livro? Onde que ele compra? www.vemcomigoserfeliz.com.br é o meu site. Quando abre o site, já tem ali, ó, Fetal Coach Business, é só clicar, vai cair no meu WhatsApp, custa R$40 com entrega. Você pode estar em Manaus, você pode estar em Florianópolis, você pode estar onde você quiser, custa R$40. O livro é a entrega. Perfeito. Margareta, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito feliz, sempre assim, aprendo muito com você, tá? Que isso. E você é uma prova de que as pessoas precisam evoluir, né? Eu tenho amigos aí que infelizmente acabaram se aposentando e ficam o dia todo na televisão. Não pode. Não pode. Né? Tem que começar a ter um gosto melhor pela vida. Isso. Né? E muitas vezes é aprendendo. Isso mesmo. Ok. Namastê. Honrado. Namastê. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa Margareta Bianchini, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.